Irmãos, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós iremos voltar a trabalhar com a nossa revista. Eu sei que tem um pessoal aí da classe de novos membros, né, que tem. Você pega, Karina. Karina vai pegar ali, a gente tem ainda alguns exemplares. E aí quem não tiver, pegar essa revistinha aqui, ó. É um estudo baseado em Filipenses, que a gente tem trabalhado aqui na classe de adultos, prosseguindo para o alvo. Nos últimos 2 domingos, né, para os alunos da classe, nos últimos 2 domingos, nós não trabalhamos a revista, né, não voltamos para ela. Hoje faremos isso. Vamos voltar aí para a lição da nossa revista, que será a lição do número 6, hoje, baseada no texto de Filipenses capítulo 2. Abra comigo sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Iremos ler do verso 12 até o verso 18. Quem está sem a revista, levanta a mãozinha aí, levanta a mãozinha. Não tem a revista, né? Não é quem está sem, é quem não tem. Talvez a gente não tenha para todos, mas... Filipenses 2. A partir do verso 12. Filipenses 2:12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O tema de hoje, irmãos, da nossa lição aqui é o desenvolvimento da salvação. O desenvolvimento da salvação. Uma visão, irmãos, equivocada sobre a salvação uma visão equivocada sobre a salvação altera diretamente o modo como o ser humano vai se portar diante de Deus, o modo como ele vai se comportar, o modo como ele vai encarar e enxergar a vida. Quer ver uma coisa? Para aqueles que acreditam que a salvação, em algum sentido, depende daquilo que eu tenha que fazer, daquilo que eu faça ou daquilo que eu deixe de fazer, depende, ou seja, que depende direto ou indiretamente, depende das obras. Isso vai influenciar diretamente o modo como ele vai viver, o modo como ele vai se relacionar uns com os outros, com Deus e consigo mesmo, não é? E isso vai
inclusive influenciar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, né? E assim por diante. A salvação, sendo entendida e compreendida como uma obra de Deus em nós, feita e realizada pelo Senhor em nós, também irá mudar, deve mudar, o modo como também nós encaramos e enxergamos a vida e tudo mais ao nosso redor. Aqui no texto de Paulo aos Filipenses, nesse tema, né, tratado aqui por Paulo, que é Paulo fazendo o que ele fez em todas as outras cartas, mostrar como deve ver o crente em Cristo que já foi salvo, que está salvo em Deus. A ideia de Paulo aqui é a seguinte: olha, você foi salvo, você é um crente? Sou. Você é um cristão, um servo de Deus? Sim. Então você precisa agir dessa forma. Aqui especificamente é um texto que chama a atenção pela expressão de Paulo: desenvolvei a vossa salvação. Mas perceba que, por exemplo, nós estamos vendo a exposição de Efésios à noite, né? E eu comentei com os irmãos que a segunda parte da carta aos Efésios é a parte prática. É basicamente Paulo dizendo como os crentes devem aplicar a verdade do Evangelho experimentado através do conhecimento da doutrina da salvação. Não é? As primeiras partes, os primeiros 3 capítulos, Paulo apresenta o que é a salvação, como Deus salva o pecador, é a doutrina da soteriologia. E a segunda parte é uma parte mais prática, que é justamente como desenvolver a salvação. Mas aqui, esse é um texto bem interessante, que fortalece mais ainda a doutrina bíblica da eleição, da predestinação, da salvação como um ato unilateral, né, e exclusivo de Deus, ao mesmo tempo que lança responsabilidade sobre nós dentro daquilo que temos que fazer. Porque aqueles que conhecem superficialmente, digamos assim, né, a doutrina da predestinação, alguns de modo pejorativo até, para não dizer desonesto, dizem assim: vocês são daquela igreja, né, que crê na doutrina da predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se já está salvo, pode viver de qualquer jeito, pode viver de qualquer forma. Se já está salvo mesmo, se de uma forma ou de outra Deus vai salvar, então, para que resistir à tentação? Para que resistir ao pecado? Não é? É uma visão fatalista, distorcida e equivocada, para não dizer desonesta, do que é a doutrina da salvação. Porque perceba você que este mesmo apóstolo Paulo, que é um dos, inclusive, defensores dessa salvação como um ato único e exclusivo de Deus, afinal de contas, é da pena de Paulo, né, que sai, inspirado pelo Espírito Santo, claro, mas é da pena de Paulo que sai a frase que seria um grande slogan da reforma, não é? De que a salvação é somente pela fé, somente pela graça, né? Então, é da doutrina desenvolvida por Paulo que sai essa ideia. E é esse mesmo Paulo que vai aplicar de modo massivo como deve ver o crente, como deve ver aquele que nasceu de novo. É desse mesmo Paulo que saem as doutrinas que acusam os que se dizem cristãos e não são. É esse mesmo Paulo que diz: olha, saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Não é? Paulo é extremamente rigoroso com aquele que diz ser servo de Deus, mas age de modo contrário. É da pena de Paulo que sai uma expressão fortíssima, dizendo que muitos que se diziam servos de Deus são incircuncisos de coração. Consegue perceber isso? Então, a ideia é, olha, aquele que é salvo, aquele que foi salvo, né? Pastor, como é que eu sei se eu sou predestinado ou não? Como é que eu sei se eu sou um eleito ou não? Como é que eu sei se eu sou um escolhido ou não? Ou se alguém foi um escolhido ou não? Eu tenho como dizer quem é escolhido e quem não é? Depende.
Que isso é outra coisa, né? Que às vezes as pessoas dizem, não tem como você dizer quem é eleito e quem não é, quem é escolhido e quem não é. Bom, mas a Escritura fala de frutos, de provas, de evidências na vida da pessoa. Na vida da pessoa, né? Alguém já me perguntou assim, pastor, e o que acontece com a vida de alguém se alguém é alguém que quer muito ser salvo? Olha, ele é alguém que quer muito ser salvo, quer muito ser um servo de Deus, mas ele não é um predestinado, não é um escolhido. Eu não vou responder essa não. Como é que vocês respondem essa daí? Hein? Vocês entenderam a pergunta, né? Alguém já me perguntou isso aí. Alguém quer muito ser um escolhido. Ele quer muito ser um servo de Deus. Mas ele não é um predestinado. Ou digamos que ele não seja um predestinado. Como explicar essa situação aí? Quem vai falar? Vocês entenderam a pergunta? Porque a gente está partindo da ideia de que Deus não escolhe todo mundo. Ele escolhe a quem Ele quer. Ele predestina quem Ele quer. Ele escolhe, diz o texto de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 7, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem lhe apraz. Aí alguém pergunta, e se alguém que quer muito e não faz parte dessa lista? Como explicar essa situação? Só deixa eu dar a dica aqui, que a pergunta pode estar errada também, tá? Fica a dica. A Jaqueline lá quer falar, a irmã Jaqueline lá. Eu penso que se ele quer muito, ele é. Porque se estávamos mortos no nosso delito e pecados, a Bíblia fala que não há um justo sequer, ninguém que busca a Deus. Então, se ele quer, ele é. Eu penso que é. E aí, concorda com a irmã Jaqueline? Só tem duas opções, irmãos. Ou ele não quer. Ele está dizendo que quer, mas na verdade ele não quer. E tem gente que quer, mas não quer? Tem, deixa eu lhe explicar. É um indivíduo que quer a vida religiosa só. Ele só quer a capa de religião. Ele só quer a capa de crente, a capa de santidade, de pureza. Ele é um sepulcro caiado. Tem ou não tem gente que só quer isso? Claro que tem. As igrejas estão cheias, lotadas de gente que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. As igrejas estão cheias, lotadas de gente que está ali só por... É o seguinte, os antropólogos e sociólogos fazem uma observação muito interessante. Em parte eles estão certos. Eles vão dizer que o cristianismo, ou a religião de um modo geral, é uma característica sociológica que só se desenvolve ou só prospera em países pobres. Em países onde há uma necessidade grande, financeira, monetária, econômica, emocional, social. E em parte eles estão certos, porque isso de fato acontece. Muitos são aqueles que buscam a Deus, buscam o Senhor e buscam um refúgio, uma esperança e uma segurança para se agarrar a algo apenas preocupadas naquilo que aquela divindade pode dar a ele, naquilo que ele pode ter. O Brasil é uma bela representação disso, do sincretismo religioso que nós vivemos, né? Do indivíduo que de manhã, no sábado, ele vai no terreiro de candomblé, na sexta ele foi na mesa do espírita, no sábado ele vai na sinagoga, no domingo ele vai na igreja católica e à noite ele vai na protestante. Ou não está cheio disso por aí, Brasil afora? É o cara que crê em tudo. É essa, inclusive, a máxima do ecumenismo, né? Do ecumenismo, servimos a um só Deus. É um só Deus, a um só Senhor, todos servimos a um só Deus. Não é? É um indivíduo que quer, mas não quer. Então, rapaz, se ele quer muito, não, eu quero muito a Deus, mas Deus não me quer. Rapaz, pode ser que na verdade você não queira, não. Você quer as bênçãos de Deus, você quer religiosidade, você quer uma esperança para poder se agarrar em alguma coisa. Mas compromisso realmente com o Senhor, servir ao Deus por aquilo que simplesmente Deus é, independente daquilo que Ele pode dar. Se é isso que realmente você quer, rapaz, então você é um eleito de Deus. Então você é um escolhido do Senhor, porque não tem como o ser humano natural querer a Deus
sem que o próprio Deus já tenha aberto os seus olhos para que possa querer alguma coisa. Porque o ser humano, irmãos, o homem natural, sem Deus, tudo que ele quer é o pecado. Tudo que ele quer é satisfazer os desejos da sua própria carne. O que o ser humano natural, o homem sem Deus quer, é viver segundo os seus próprios desejos, suas próprias concupiscências carnais. É isso que ele quer. Se em algum momento essa chave vira, ele passa a querer Deus, é porque o próprio Deus já trabalhou em seu coração por meio do Espírito Santo. Então, agora, salvo em Cristo Jesus, agora, tendo em mãos essa salvação dada, presenteada pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, o que é que você vai fazer com essa salvação? O que é que você vai fazer com ela? Você vai desenvolver. Desenvolver. Você vai aperfeiçoar. Você vai trabalhar, se empenhar. Então, Paulo diz aí no verso 12, né? Assim, pois, amados meus, ele está se referindo aos crentes, né? A igreja de Cristo ali na cidade de Filipos. Como obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Vamos por partes aqui, né? Olha só que interessante, né? Paulo está reconhecendo a fidelidade da igreja de Filipos. E aqui já acaba uma aplicação para nós, né? Será que... Olha só, nós não podemos... Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui. A gente fala o tempo todo que nós devemos fazer as coisas para Deus e não para os homens, certo? E o quanto importa aquilo que Deus pensa acerca de nós, em detrimento do que o homem pensa acerca de nós. Mas não é uma verdade bíblica que nós devemos desprezar totalmente aquilo que as pessoas pensam acerca de nós. Tem um corinho antigo, ruim, virado no raio, mas que a gente cantou muito nas igrejas evangélicas aí. Eu mesmo toquei, cantei no acampamento. Eu quero é Deus. Quem lembra? Eu quero é Deus. E aí ele dizia assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Opa, peraí, não, vamos corrigir, importa sim. Importa, o que vão pensar de mim, importa. Tem uma palavrinha específica para a importância do que vão pensar de mim na Escritura. Que é o quê? Fala mais alto. Testemunho. Testemunho, irmãos. Já pensou se a igreja de Filipos dissesse assim, rapaz, olha, eu não estou nem aí, o que é que vão pensar de mim? Não, irmãos, é importante o que vão pensar de nós. É importante. É importante o que vão pensar, o que vão falar de nós. Às vezes, inclusive, irmãos, e é claro, né? Seria uma outra aula aqui para mostrar como devem falar isso de nós, né? Paulo vai dizer, por exemplo, que toda verdade deve ser dita em amor, né? Jesus vai dizer que essa verdade deve ser dita entre você e o seu irmão, né? Deve ser feita em amor, com espírito de brandura e etc. Mas nós precisamos refletir acerca daquilo que dizem sobre nós. Principalmente se for verdade. Principalmente se for verdade. Rapaz, estão comentando por aí que a barriga do pastor está crescendo. Aí eu vou ficar extremamente chateado, porque estão dizendo que minha barriga está crescendo, mas está mesmo. E eu tenho que cuidar. Sim ou não? Eu só dei esse exemplo para mostrar o seguinte, que tem duas coisas, né? Tem aquilo que fala acerca de nós que é verdade, que é verdadeiro, que é factual, e tem o que falam que é mentira, né? Que aí o pecado é maior porque já é maledicência, é mentira, é engano. Isso aqui tudo tem a ver com o nosso texto, irmãos, porque Paulo estava dizendo assim, olha,
eu tenho uma coisa a dizer acerca de vocês. Tenho observado vocês e vocês têm se mostrado crentes fiéis. Fiéis. Foi assim na minha presença e agora também na minha ausência. Como é que Paulo sabe que na ausência dele, a igreja de Filipos está permanecendo fiel? Como é que ele sabe? Notícias, irmãos, comentários. E aí, como é que está lá a igreja de Filipos? Rapaz, povo crente aquele de Filipos, Paulo. Olha, depois você saiu de lá, depois você plantou a igreja e saiu, rapaz, vou permanecer firme, fiel. São amorosos uns com os outros, tementes a Deus, cumpridores da palavra. Então permita-me fazer uma aplicação aqui acerca da sua vida. O que falam acerca de você? Ou o que poderiam falar acerca de você? Porque todos nós, né? Se a gente convive aqui 2 domingos um com o outro, a gente já pode ter observações a fazer, né? Acerca um do outro. Eu não estou dizendo falar, necessariamente falar mal, né? Mas fazer observações. Quem somos nós, né? Será que a fidelidade ao Senhor, o compromisso com Deus, com a casa de Deus, com a obra do Senhor, o amor mútuo para os irmãos uns com os outros, será que é isso que poderiam falar acerca de nós? Como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então Paulo começa reconhecendo essa fidelidade da igreja de Filipos, diz ele: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Perceba que Paulo não diz, trabalhem por sua salvação, no sentido de conquistar. Paulo não diz assim, olha, ralem, continuem trabalhando para conquistar a salvação. Assim como a gente dá um conselho, né, para alguém que quer alcançar algo, né? O indivíduo quer ser policial, quer ser médico, quer ser professor, quer morar no exterior, quer casar. Um dos conselhos vai ser, rapaz, está fazendo o que para que isso aconteça, não é isso? Quero casar, tá bom, está fazendo o quê? Está juntando um dinheirinho, já comprou um apartamento? Está procurando um namorado, está orando a Deus, está fazendo o quê? Porque tudo aquilo que nós queremos conquistar, a gente sabe que direto ou indiretamente, por mais que tudo venha de Deus, a gente tem que fazer algo, não é isso? Não dá para montar a rede na porta de casa e ficar esperando o trabalho chegar, o diploma bater a porta, não é isso? Não dá, a gente tem que ralar, tem que correr atrás, tem que trabalhar, não é isso? Inclusive, essa é uma das minhas teorias, o porquê é tão difícil para o homem aceitar que a salvação é de graça. Essa é uma das minhas teorias. É porque nada mais é de graça. Na vida, nada mais é de graça, né? Eu lembro da época boa, rapaz, que eu me iludia ainda ali criança. Você deve ter passado por essa fase ainda, né? De acreditar que tinha algumas coisas que eram de graça, não é isso? O hospital público é de graça, não é isso? Você quando é criança e você começa a saber, né? Aí você sabe, você está na escolinha, né? Aí você sabe que tem uma escola que é paga e tem outra que é de graça, né? Não paga nada, não é isso? Até o dia que você abre os olhos e cai da ilusão de que na verdade não tem nada de graça, né? Tudo é pago. E aqui, e detalhe, né? E hoje a gente sabe mais ainda, né? Que aqui diz que é de graça, é mais caro do que a que é paga, né? É mais caro ainda, né? Porque tudo é pago. Tudo tem um preço, irmãos. Absolutamente tudo tem um preço. Da roupa que vestimos, a comida que comemos, até, irmãos, as coisas não materiais, né? Você paga um preço para desenvolver amizade com alguém? Sim ou não? Paga-se um preço, com certeza. Você tem que dedicar tempo. Você tem que se esforçar, tem que ter paciência, tem um preço a se pagar. Você tem que tolerar, você tem que... Agora você ama tanto e se envolve tanto que você não tem mais só seus problemas. Tem os seus problemas e tem o problema do seu amigo, do seu irmão, que agora são seus problemas também. Tudo nessa vida tem um preço a se pagar, irmãos. Menos a salvação. Pelo menos não a se pagar por nós, né? Nem por ninguém, a não ser por Jesus Cristo, que pagou esse preço. Então, uma vez conquistada essa salvação, o verbo aqui, desenvolver, significa colocar em prática.
O quê? O que você já recebeu. Significa buscar um aprofundamento, uma progressão na vida cristã. Desenvolver a vossa salvação, irmãos, não é outra coisa senão o contínuo processo de santificação, que inclusive é uma das poucas doutrinas às quais nós também contribuímos com o Senhor. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: o que é que eu e você precisamos fazer para sermos salvos? Nada. Para sermos justificados? Nada também. Para sermos adotados como filhos que somos, agora podemos ser chamados de filhos, né? Também nada, a obra é dele. Para sermos redimidos, lavados dos nossos pecados, o que fazemos também? Como contribuímos para isso? Não contribuímos, é uma obra de Deus. Mas existe uma obra de Deus, ou pelo menos parte dela, a qual nós contribuímos, que é justamente a santificação. A santificação tem dois processos: a santificação pontual, a santificação fixa, que é aquela que Deus nos tornou santos, separados, mas também o outro lado, aquela que é processual, que faz parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento na fé. É por isso que você vê um crente que enfrenta uma doença grave e deixa que essa doença o deprima, o oprima, o entristeça e até o afaste do Senhor e da igreja, enquanto o outro enfrenta a mesma doença, tão grave quanto, no mesmo contexto, e encara como se fosse uma gripe passageira. Ele não está nem aí para ela, porque ele alcançou um nível de maturidade, de fidelidade, de confiança no Senhor, qual ele vai lidar com aquilo de forma muito mais sábia. É por isso que diante de uma mesma situação, um casamento acaba, se definha e eles decidem se divorciar, e outro casamento passando pela mesma situação, eles permanecem juntos, unidos, resistem e vencem. Isso depende muito do nível de maturidade, de crescimento na fé, de espiritualidade. É por isso que uns, não importa o tamanho do insulto, perdoam facilmente, se reconciliam e a vida continua. E outros, diante de uma mágoazinha pequena, ou independente do tamanho mesmo sendo grande, tem tanta dificuldade. Tudo isso, irmãos, tem relação com o que Paulo está dizendo aqui: desenvolvei a vossa salvação. E isso, diz Paulo, com temor e tremor. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo que a santificação não é opcional, mas é uma evidência da vida do crente. Então, é muito equivocada essa ideia de não julgue, não posso julgar. Há uma ideia muito equivocada em interpretação do texto de Jesus, quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Primeiro que a interpretação errada já começa porque a pessoa só lê esse versículo, né? Isolado. E todo versículo que é lido de forma isolada está passível a uma conclusão equivocada, errada, deturpada. É como você receber um e-mail, uma carta, uma mensagem do WhatsApp, e você decide ler apenas a 14ª linha da mensagem. Pronto, você só lê isso, depois você lê o resto. É assim que a gente lê? Não, né? Você lê do começo até o final, não é isso? Isso acontece muito com a Escritura, acontece muito com a Bíblia. Aliás, irmãos, o ideal, você que está fazendo lá sua devocional, não faça sua devocional lendo textos aleatórios. Só dá para fazer isso com 2 livros na Bíblia, que você geralmente não vai ter grandes problemas. 2 livros na Bíblia, com muita ressalva. Lê assim, aleatoriamente, né? Quais são os 2 livros? Salmos e Provérbios. Muito bem, Salmos e Provérbios. Inclusive, fica a dica aqui, é bom dizer isso na escola dominical. Inclusive é por isso que, não sei se os irmãos já perceberam, mas eu nunca mando os irmãos abrirem em Salmo capítulo 91. Já perceberam isso? Alguém já tinha percebido isso aí? Eu nunca digo Salmo capítulo 80. Por quê? Porque é só chatice mesmo de nomenclatura
técnica, né? É pelo seguinte: capítulo pressupõe continuidade, né? Você precisa ter o capítulo 1, 2 e 3 para que você possa ler na ordem, certo? Se você quiser ler o capítulo 4, você pode ler, mas para entender melhor é bom você ler o capítulo 3 e o capítulo 5. Isso é uma dica de interpretação bíblica básica. Isso não vale para Salmo, porque cada Salmo tem um bloco fechado de ideia. O Salmo 80 não tem relação direta com o 81, que por sua vez não tem relação direta com o 82. Logo não é capítulo. Você diz só o número. O mesmo vale para Provérbios, né? Muito bem. Mas para Provérbios, com uma ressalva que depois do capítulo 15, isso começa a mudar um pouco, mas em Salmo essencialmente é assim. Então, Paulo se volta para a igreja agora para dizer que essa igreja deve desenvolver essa salvação com temor e tremor diante de Deus, sendo esse desenvolvimento uma evidência, uma prova de que ele foi salvo. Lembrei do que eu estava falando, né? Que muita gente interpreta mal, né? O texto, não julgueis para não ser julgados, né? Ora, você tem um indivíduo que se diz crente, mas eu gosto de dizer assim, né? Você tem um bichinho lá para analisar, né? E aí o bichinho tem 4 patas, ele mia, ele tem pelo, ele tem um rabo, ele tem garras, ele tem bigode, ele faz miau e ele gosta de peixe. Isso é, obviamente, uma girafa. Não é isso? Não, irmãos, é um gato. É um gato. Se parece com um gato, mia como um gato, comporta como um gato, é um gato. Aí o indivíduo, ele fala como ímpio, se comporta como ímpio, ele tem pensamentos de ímpio, ele age como ímpio, ele é o quê? Não julgueis. Não julgueis para... Não, irmãos, não é esse o sentido. A Escritura não está dizendo para você fazer isso, não. Muito pelo contrário. O que Jesus diz em Mateus é o seguinte: rapaz, se o indivíduo se mostrar assim, considere um gentio, um publicano. Expulse ele da igreja. Não é crente, não. Não é crente. Essa ideia aí do não julgueis vem dessa política da boa vizinhança, né? Própria do século 21 no qual nós vivemos, né? Para não magoar, para não machucar. Não, irmãos. E o contrário é a mesma coisa, né? Olha, rapaz, ele se comporta como crente, pensa como crente, fala como crente, anda como crente, age como um crente. Pode ser que não seja crente? Pode ser que não seja. O contrário não, viu, irmãos? O contrário não pode, não. Se o indivíduo age como um ímpio, pensa como um ímpio, se comporta como um ímpio, ele é ímpio. Ele pode ser um eleito? Sim ou não? Pode. Jesus só não converteu ele ainda. Vai passar ainda pelo processo de conversão. Mas veja só que interessante, o contrário pode acontecer. Pode acontecer dele miar como um gato, ele se comporta como um gato, ele parece um gato, mas não é um gato. Né? Lembra da ilustração do lobo em pele de cordeiro. Né? Então isso aí é possível. Mas não é a regra geral. Não é a regra geral. A regra geral é que se ele age como um crente, pensa, se comporta, fala e age, é crente. É crente, é meu irmão em Cristo, é servo de Deus. Né? Sou eu que estou julgando? Não, quem julga é a Escritura. Quem julga é a palavra. É Paulo dizendo, olha, vocês estão agindo como crente. Permaneceram obedientes na minha presença e agora muito mais na minha ausência. Estou ouvindo aí falar, chegou aqui as notícias, de quanto a igreja de Filipos é uma igreja fiel. Então, Paulo vai mostrar aqui agora, irmãos, dos versos 14 ao 18, as evidências de alguém que é salvo em Cristo Jesus. E deixa eu correr aqui para a gente tentar desenvolvê-las. A primeira evidência, uma vida sem murmuração e sem contendas. Antes que você já ache que você não é crente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque quem de nós, né, irmãos? Olha só. A primeira evidência está aí no verso 14. Uma vida sem murmuração nem contendas. Quem de nós não murmura ou não entra em contendas? Segunda evidência, a pureza e integridade no mundo corrompido. Quem de nós nos mantemos puros e íntegros no mundo corrompido? A quarta é a fidelidade
a Escritura, a perseverança na palavra. A quinta é a alegria no sacrifício de Cristo. Então, essencialmente, todos nós somos falhos, pecadores, erramos. Mas a Escritura também deixa claro que nenhum de nós temos a capacidade de viver sem pecado. Então nós pecamos, nós falhamos. Mas a ideia é que essas coisas aqui não podem ser características essenciais daquele que nasceu de novo, daquele que tem desenvolvido a sua fé. Então, diz ele que a primeira evidência disso está aí no verso 14. É aquele que tem uma vida sem murmuração e também sem contendas. Antes disso, né, ele diz que, verso 13, que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade, mostrando aí essa ação de Deus na salvação, mas também em nossas ações. E aqui entra essa dupla verdade do Evangelho aplicado às nossas vidas. É a ação de Deus, mas também é a nossa ação. Nem é somente a ação de Deus, porque senão seríamos robôs, marionetes, né? E não é isso que nós cremos. Nem é somente a nossa ação, porque se for somente a nossa ação, então o mérito seria nosso, a glória também nossa, né? Fui eu que conquistei esse nível de santidade. Não, essa é uma ação do próprio Deus em nós, né? É Ele quem efetua tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Paulo podia elencar várias coisas aqui, né, como evidência de salvação, mas ele vai trazer algumas delas. A primeira é, verso 14, vamos ler todos juntos? Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Pensa o seguinte, olha só. Essencialmente falando, essa semana eu estava explicando isso para as crianças. Essencialmente falando, toda murmuração é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. Não, pastor, eu estou reclamando do meu marido. Não estou reclamando de Deus. Mas é porque você está reclamando a Deus do marido que Ele lhe deu. Quem lhe deu o marido? Foi Deus. Então você está reclamando com Deus. Não estou reclamando de Deus. Eu amo o Senhor. Estou reclamando do meu trabalho, que é uma lástima, e do meu chefe, que é uma miséria. Não, mas você está reclamando com Deus. Você está dizendo a Deus que o emprego que Ele lhe deu não é bom. Você está dizendo a Deus que você merece um chefe melhor do que aquilo que Ele lhe deu. Quem lhe deu o chefe que você tem? Foi Deus. Quem lhe deu a comida que você tem? O carro que você tem? A casa que você tem? O emprego que você tem? A condição financeira que você tem? A saúde que você tem? Quem nos deu tudo aquilo que temos? Na nossa perspectiva, de bom ou de ruim? Foi Deus. É por isso que toda murmuração, irmãos, essencialmente falando, ela é contra o Senhor. Ela é contra Deus. Então, Paulo diz que uma das evidências dessa salvação, obrigado, Val, é não murmurar, irmãos. E aqui tem a ver, né, com a doutrina bíblica do contentamento, né? Contentamento. A murmuração é uma característica do mundo insatisfeito, né, do mundo corrompido, que quer viver apenas com base nos prazeres dessa vida, longe das obrigações, dos deveres, não é? Nós agora, salvos em Cristo Jesus, não podemos mais viver reclamando de tudo, reclamando da vida. Irmãos, esse é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, porque eu acho que nós somos um pouco herdeiros do povo de Israel, sabe? Peregrinando neste grande deserto que é a nossa vida, murmurando contra Deus o tempo todo. Nós somos muito insatisfeitos, irmãos. E eu estou nesse grupo aí também, viu? Nunca acho que o pastor, porque está aqui falando, ou o pregador que está aqui falando, ele é o exemplo, não. Ele tem que ser exemplo, claro. Mas olha, é uma tentação, não é? A gente nunca está satisfeito. Se chove demais, a gente reclama. Eita, está chovendo muito. Aí Deus manda sol, aí a gente reclama do sol. Aí está muito calor, aí Deus manda o frio. Aí tem gente que reclama do frio e reclama do calor. É assim ou não é?
A gente reclama de tudo nós reclamamos e encontramos motivo para reclamar. Olha, quer ver um grande desafio para você? Eu não sei se você já fez esse desafio, eu faço várias vezes, pelo menos tento. É você dizer assim, hoje eu não vou reclamar de nada. De nada, mas veja só, reclamar aqui vale também, viu? Porque a maioria das nossas reclamações é aqui, ó. É aqui, ó. Nem sempre a gente verbaliza elas, né? E aqui fica a dica, viu? Não contamine os outros com seus pecados. Porque o pecado sempre pode piorar, né? Por exemplo, quando ele está só conosco aqui, só na nossa mente, a gente está pecando sozinho, né? Mas quando você começa a reclamar e murmurar, e você faz isso com alguém, você contamina o outro. Que às vezes até estava achando que estava bom, mas depois, por influência sua, ele agora está achando que está ruim também. Sem contar o quanto isso é ruim, adoece, né? Você já conviveu ou convive, né? Ou teve que conviver com gente reclamona? Gente que, misericórdia, nunca está satisfeito com nada. Nada. Nem com ela mesma, nem com o outro, nem com a igreja, nem com o trabalho, nem com o estudo, nem com a condição financeira, nem com a saúde, nem com a vida. Misericórdia, irmãos. Não, irmãos, não. Deus nos chamou para a satisfação em Cristo. E é uma satisfação meio maluca mesmo, porque é assim, é uma satisfação mesmo estando, vamos lembrar de Paulo aos Filipenses, é mesmo estando na humilhação, é uma satisfação mesmo estando na fome, é uma satisfação mesmo estando na escassez. É nesse contexto que está o famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui Paulo diz, olha, que desenvolvam a sua salvação. Como? Não murmure, não reclame, não crie contenda. Não crie contenda. E a contenda aqui, ela tanto pode ser criada entre você e outro, o que é muito ruim, mas tem a contenda pior, que é quando ela é criada por você. É quando você se deixa ouvir pela voz da serpente e causa contenda em terceiros. É isso que acontece quando deixamos que a maledicência, a fofoca, a maldade, a mentira saia dos nossos lábios em relação a outros. Ou até a verdade, mas com a intenção maldosa, né? Esses dias eu estava lendo, acho que é a pergunta 124 do Catecismo de Westminster, falando acerca do 9º mandamento, né? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E me surpreendi, rapaz, de estar lá os irmãos do Westminster dizendo que uma das formas de guardar o mandamento é preservar, esconder e ocultar as falhas e limitações dos nossos irmãos em Cristo. Perceba que não é ocultar pecado, não é ocultar pecado, mas é ocultar falhas, limitações. Para quê? Para não expor o irmão. Porque não é uma forma de ajudá-lo, expondo. Ah, pastor, mas ele de fato age assim. Então vá lá ajudá-lo em amor. Não precisa jogar isso no noticiário para todos ficarem sabendo. Consegue perceber isso? Porque isso é o que causa contenda, intriga, divisão. E é o alerta de Paulo aqui, né? Não meu, mas do Senhor. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. É bem interessante dizendo ele, fazei tudo sem murmuração nem contenda, porque eu acho que isso se aplica muito ao contexto da igreja, irmãos. Ao contexto da igreja. Diante de grandes eventos, de grandes atividades, diante de um trabalho cansativo que dura o ano todo, de uma sociedade interna, a tentação é grande para que haja ali murmuração e contenda. Murmuração e contenda. É possível que uma sociedade interna, por exemplo, uma igreja, uma comissão, um ministério, sobreviva um ano inteiro assim, um ano inteiro, sem essas duas coisas, murmuração e contenda? A parte difícil, né? Consegue perceber como é algo atual? Paulo dizendo, fazei tudo sem murmuração nem contendas.
Muito bem, então, a segunda característica que Paulo traz aqui é a importância da pureza e da integridade. Diz ele no verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Por quê? Porque aquele que se diz filho de Deus não combina viver murmurando e em contenda. Filhos de Deus, diz o verso 15, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandecer como luzeiros no mundo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, murmuração e contenda é algo próprio do ímpio, daquele que vive nas trevas. Vocês são luz, vocês devem agir de modo diferente. É assim que vocês vão desenvolver a salvação de vocês. Quer ver uma coisa, irmãos? Como é triste quando muitas vezes nos deixamos ser instrumentos de murmuração e de contenda dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, na relação entre marido e esposa. Parece que a convivência e a intimidade tirou todo o nosso filtro para as reclamações, para as murmurações, né? A gente nem pensa em evitar de fazê-lo, vai lá e faz. Tem algo a reclamar, vai lá e reclama. Não anda uma milha a mais, não caminha uma milha a mais. Não exerce amor e misericórdia para com quem mais precisa, que convive conosco ali diariamente, né? Então Paulo vai mostrar aqui no verso 15 que para sermos esses servos santos e irrepreensíveis perante Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, precisamos ser como luzeiros no mundo, né? Paulo aqui usa essa ilustração do Senhor Jesus, né? De sermos luz no mundo, né? A luz é aqui o contraste com a escuridão. Com a escuridão. A luz vem para trazer à tona aquilo que estava escuro, né? Aquilo que precisa ser mudado, não é? A ilustração aqui é mais ou menos o seguinte: você entra dentro de uma sala e você sabe que é uma sala porque você passou por uma porta, mas essa sala está extremamente escura. Não há o que fazer porque você não está vendo nada. Então acende-se uma luz e você consegue perceber o quanto aquela sala está suja, bagunçada, desordenada e tudo fora do lugar. Perceba que isso só foi possível ser visto por causa da luz. É isso que a luz vem para trazer. É esse o sentido de sermos luz no mundo. Mostrarmos as mazelas, os erros, os pecados e o quanto o mundo anda distante do Senhor. Então, Paulo mostra que uma das evidências inconfundíveis dessa salvação é vivermos uma vida sem murmuração nem contendas. Em segundo lugar, vivemos uma vida pura e íntegra no mundo corrompido. Em terceiro lugar, diz ele no verso 16, acompanha comigo: perseverando, ou melhor, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Perseverando na palavra da vida. Ou seja, segurando, a ideia de perseverar, né? A ideia de segurar firme, de permanecer firme e proclamando. E o que é essa palavra da vida? Não é outra coisa senão a mensagem da salvação em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho. É nisso que nós devemos perseverar. Em meio a um mundo que despreza esse Evangelho, que anula esse Evangelho, nós precisamos continuar perseverando em proclamar esse Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo diz, né, que é a verdade, que iria causar o que nos ouvidos? Coceira, incômodo. As pessoas vão se sentir incomodadas, irmãos, com a mensagem do Evangelho. A gente tem visto isso já nos nossos dias. A cada dia mais as verdades do Evangelho, as doutrinas do Evangelho, será insultosa ao mundo. Será insultosa ao mundo. Diante de bandeiras sendo levantadas pelo feminismo, pelos abortistas, pelos movimentos progressistas, as verdades da Escritura e da Palavra de Deus serão a cada dia mais insultosas. As pessoas não irão se sentir, porque é o seguinte, houve uma época, e eu tenho essa impressão, tá? Dentro dessa teoria que eu acho que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, as coisas vão piorar. Os irmãos que têm aí de evangelho, o que eu tenho de idade, podem me ajudar nesse sentido. Porque assim, né? Eu tenho 42 anos, né? Sou novo, mas eu tenho 42 anos que estou na igreja, né?
Então eu estava fazendo isso aos adolescentes que se batizaram agora, né? Que isso é interessante, né? De gente que nasce no Evangelho, né? Porque gente que nasce no Evangelho, por exemplo, os nossos adolescentes aí se batizaram, né? 15, 16 anos, né? Só que eles têm 15, 16 anos de igreja, não é? Coisa que muitos não têm ainda, né? Isso traz uma experiência boa, né? Para quem nasce no Evangelho. E, irmãos, eu tenho a leve impressão de que tem sido mais difícil ser crente e propagar as verdades de Deus a cada ano que se passa. Eu não lembro da mensagem do Evangelho, na minha infância, ser algo que trazia tanto incômodo para o mundo. Incômodo no sentido de repulsa, ódio. As pessoas hoje têm... Rapaz, você falar em temas como defesa da vida contra o aborto, você falar em homossexualidade como um pecado, você falar em casal hétero, rapaz, isso desperta ódio nas pessoas. É ódio. É um tipo de coisa que não era tão comum há alguns anos, há algumas décadas. E tem se tornado cada vez pior. Cada vez pior. O simples fato de pregar a mensagem do Evangelho tem se tornado um insulto para as pessoas. Um insulto. Tem vários vídeos na internet aí de gente, por exemplo, em algumas cidades na Europa, pregando em praça pública, e virem pessoas com verdadeiro... O cara só está lá pregando o Evangelho, sabe? Assim como poderia, e pode, né? Tá um muçulmano, tá um budista, tá um católico, tá um... Sabe? Mas é um ódio gigantesco contra o cristianismo e a verdade do Evangelho. Olha só, é por isso que Paulo está dizendo que uma das evidências que você de fato é crente é persevere, verso 16, persevere na palavra da vida. Persevere, fica firme. Para que no dia de Cristo, dia aí está letra maiúscula na sua Bíblia? É porque que dia é esse? É o dia da segunda vinda. É o dia do Senhor. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não é? Então, Paulo vem com a quarta e última evidência, aqui nos versos 17 e 18, quando ele diz: entretanto, mesmo que eu fosse oferecido por libação e sobre sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo convosco. Assim vós também, pela mesma razão, diz o verso 18, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A quarta evidência que esse texto nos mostra, irmãos, daquele que nasceu de novo, que está desenvolvendo a salvação, é a alegria e amor sacrificial por Cristo. Paulo deixa claro aqui que ele não está muito preocupado com a sua vida, se ele vier a morrer por conta da sua fé e do Evangelho. E ele sabia que ele estava sujeito a isso. Ele também vivia num tempo onde o cristianismo incitava o ódio dos ímpios, o descontentamento, a indignação dos incrédulos, das trevas. E ele diz, olha, é como se ele dissesse assim, né? Deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Eu estou preparado. Se eu for oferecido por sacrifício a serviço da vossa fé, isso na verdade me traz alegria. Irmãos, essa é outra característica que nós precisamos buscar, preservar nesse mundo que vivemos hoje. É a alegria de sofrermos, se for preciso, por conta do amor a Cristo. Portanto, não se envergonhe. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da verdade, não se envergonhe da palavra. Não hesite em pregar esta palavra, anunciar essa mensagem. Mesmo que isso traga consequências para você, saiba que sofrer por amor a Cristo, sofrer por amor à igreja, em defesa da verdade do Evangelho, é um grande prazer, é um grande privilégio que nós temos. É um grande motivo de gozo e de alegria, como disse o apóstolo Paulo. E é também uma grande evidência de que, de fato, nós somos servos de Deus, estamos desenvolvendo essa salvação à espera desse dia de Cristo, o qual Ele tem preparado para nós. Perguntas, dúvidas, participações, choros, lamentações? Não? Vamos ficar de pé então e vamos orar? Pedir ao Senhor que nos instrua e nos abençoe nesse tempo aqui. Presbítero Adilson, vem aqui orar por nós, encerrando esse tempo. Vamos orar, presbítero Adilson. À noite, irmãos, então, estaremos aqui
para juntos celebrarmos o nome de Cristo e louvarmos o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinitas graças, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, por este momento aqui, ó Deus, na tua presença, por esta manhã ricamente, ó Deus, momento único, ó Deus, foi essa, ó Deus, estamos aqui na tua presença, ó Pai. Neste momento, Deus, nós nos despedimos, ó Deus, aqui neste momento, que o Senhor esteja conduzindo nós aos nossos lares, ó Deus, que esse dia, ó Deus, nós possamos nos dedicar mais ao Senhor. Nosso lar, ó Deus, seja um culto, ó Deus, nosso lar, para o Senhor, Deus. E nos traga a noite para o culto matutino, vespertino, ó Deus, para que possamos juntos estar adorando mais uma vez o teu santo nome. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Vão em paz, irmãos, que Deus abençoe, um bom dia do Senhor a todos.